Opa, beleza? Thiago aqui. Hoje a gente vai estar colocando a API do InLocoMedia, a API de anúncio do InLocoMedia na nossa aplicação de teste. Só que dessa vez o objetivo não é somente apresentar a API de anúncio, é também mostrar as maneiras estratégicas, né? Eu vou mostrar duas maneiras estratégicas de estar colocando um anúncio na aplicação. Uma aplicação convencional que tem lista e página de activity de detalhes, ok? Então, esse é um dos objetivos também do vídeo. E é isso aí, se você não conhece o blog ainda, escreve seu e-mail aí. Tem um livro também, se você ainda não conhece, o livro que eu fiz, Refatorizando para Programas NIPS. Eu preciso do seu pré-requisito como conhecimento de orientação a objeto, mas o livro está show de bola. Enfim, vamos seguir com o conteúdo. Aqui já está nosso projetinho pré-montado e que eu vou para o InLocoMedia, que dessa vez, a primeira vez, é uma startup brasileira. É a primeira vez que eu falo de uma startup brasileira aqui. E, enfim, o Locomédia ele tem como característica, né, ou então como diferencial, o modo como o anúncio, né, o contexto, todo o contexto como o anúncio é apresentado. O anúncio, eles trabalham com geoposicionamento, né, 95% dos anúncios utilizando o geoposicionamento deles, e a tecnologia deles é considerada a in Local Indoor Location Tech, é considerado inclusive pelo I3E, né, a mais precisa do mundo, até mais do que o GPS, ok? Eles têm a precisão aí de 1 a 3 metros e o script deles utiliza, na verdade, a tecnologia não é deles, o script deles utiliza o Wi-Fi, né, pelo que eu entendi. O algoritmo deles no caso, diferenciado, utiliza o Wi-Fi e os sensores de acelerômetro e magnetismo. Né, e com isso eles conseguem essa precisão que nem mesmo com GPS você consegue. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles conseguem aplicar um tracking, né? O modelo deles de apresentação de anúncio, do contexto e tudo mais, eles conseguem aplicar um tracking quando o usuário, por exemplo, clica no anúncio e informar no analytics dele para o anunciante se o usuário, depois do clique, foi, né, para a loja ou para o local físico definido pelo anunciante, que o anunciante pode escolher estado, cidade, rua e mesmo a loja. Enfim, e melhorar com isso, melhorar a análise de dados para o anunciante, para, enfim, mensurar se está dando certo ou não, esse tipo de coisa. A tecnologia deles é muito interessante para o anunciante, né? Realmente é uma coisa muito inovadora. Para a gente que é developer, que vai colocar o anúncio na aplicação, eles são bem similar ao que a gente já tem, né, no AdMob e no AppleDeal. Né? A grande questão aí se eles vão conseguir, no caso a Enlocomédia vai conseguir dar um retorno maior do que está dando o Apple Deal, que segundo os feedbacks que eu estou tendo, ninguém conseguiu, nenhuma aplicação de anúncio, nenhuma API de anúncio, conseguiu ainda passar o Apple Deal em termos de retorno financeiro. Né? Agora é fazer de tudo para a Enlocomédia conseguir, e a grande vantagem é que é uma startup brasileira, né? Então a gente tem um suporte todo em português para quem tem problema com inglês, ok? Inclusive o conteúdo, pelo menos do site aqui de apresentação, é em português. A documentação é em inglês e o dashboard, quando você está conectado, também é em inglês, ok? Mas nada que, enfim, te atrapalhe no entendimento do conteúdo. Vamos fazer, no seu caso, você vai ter que fazer o cadastro, né? Vem aqui em desenvolvedores. Tem um vídeo ali explicando como funciona, tem aquela questão de 24 horas, 5 minutos dentro do estabelecimento, esse tipo de coisa, ok? Vamos lá. Quero monetizar, né? Isso aqui já é para desenvolvedores. E aí você tem um cadastro. Aqui você pode ficar tranquilo em fornecer ou não, né, já a URL da sua aplicação nas stores, ou Play Store ou App Store. Você não vai ficar bloqueado com apenas uma app, ok? Eu fiquei com esse receio, não forneci no início, mas lá quando você está no dashboard você pode, enfim, fornecer mais apps. E você pode trabalhar com apps de teste, não precisa de utilizar nenhuma URL de Play Store ou de App Store, ok? Quando você está em teste ainda. Vem aqui em login, eu vou colocar aqui meu login porque eu já tenho um cadastro. E aí, esqueci de confirmar que eu não sou um robô, ok? Storefront, esse daqui, esse, ok. E aí a gente faz o login. Interessante, eles colocaram aquela questão de robô para login. Enfim, eu já tenho 3 apps de teste que eu tinha criado, né?
Eu não achei uma maneira de destruir, né, de dar um delete. Eu não encontrei aqui, mas isso não atrapalha no entendimento nem na adição, né, de uma nova app. Aqui no dashboard, né, para a gente que está como publisher, você tem advertising, que você vai criar campanha e tudo mais. A gente aqui, no caso, estamos como developer. Você pode vir View My Account e você vai ter uma série de dados que você pode estar fornecendo aí. Seria interessante. Quando eu estou levando a aplicação a sério, quando eu realmente estou utilizando em produção, eu forneço todos os dados que eu posso, beleza? E aí você tem o receiving e as maneiras de você receber o dinheiro. Uma é pelo Bcash, né? Se você for lá na história do Locomedia, o Locomedia tem investimento do Buscapé Company. Então o Bcash é do Buscapé. Se você tiver conta no Buscapé, você pode colocar seu e-mail aqui. Enfim, é uma forma de você receber o dinheiro no Locomedia. E outra é pelo banco, que é o convencional. Por ser brasileira, enfim, a gente está no Brasil, acho que dessa vez não tem problema nenhum utilizar a conta bancária. Não tem PayPal, como nas outras que eu já mostrei, mas enfim, tem o Bcash. Se você tiver conta no Bcash, e aí se você quiser mudar a password, essa é a parte importante aqui para a gente que é developer, a questão de receber. Se você vir aqui, apps, né, eu já até saí, já até apareci aqui, já vim aqui, tem as apps que estão cadastradas, nova app, nova unidade de anúncio. Aqui os ganhos, né, quando você já está faturando, e aqui, enfim, é os seus ganhos que vai aparecer. No nosso caso, a gente está em teste, a gente não vai ter dado nenhum aqui, até porque a gente não teve coleta nenhuma ainda, não deu tempo de apresentar os dados no Analytics do Locomedia. Eu não encontrei na documentação deles, e nem mesmo lá nas informações do site, incluindo perguntas frequentes, se eles apresentam dados de teste, né, se eles apresentam analytics de teste também. Aqui a documentação só tem Android e iOS. E esse referrals é quando você. É uma maneira deles, enfim, conseguir anunciar, né, a API deles e você ganhar mais dinheiro, né? Se você está aqui como developer, você. No meu caso, eu já apertei que eu concordo com os termos de uso deles. Você vai ter um botãozinho de termos de uso, você vai ter que pressionar, né, clicar, e eles vão gerar um link para você. E esse link você vai poder divulgar para os seus amigos, ou enfim, outras pessoas que têm app e que podem utilizar a API de anúncios no Locomedia, e durante 6 meses você ganha, além dos seus ganhos, você ganha o equivalente a 10% do que essas pessoas, esses seus amigos, ok? Uh, estão ganhando utilizando a aplicação, né, a API de anúncios do Locomedia, mas eles têm que se cadastrar utilizando o seu link, ok? Então é isso aí. Só detalhe aqui que tem um valor máximo de 10 mil, né, que eles pagam você. Eles não pagam mais de 10 mil se você ficar com um faturamento maior, no caso, por meio dessa questão de link, né, de 10%. Enfim, voltando aqui para apps, acho que essa parte já está explicada. A gente volta aqui agora para a nossa aplicação, que já está pré-montada. Você vem na documentação, essa é a parte inicial, você vai entrar aqui no Locomedia, aí vai ter lá uma série de APIs, né, uma série de repositórios. Você vem aqui Android SDK, no nosso caso. Logo depois você vem em Wiki. Você tem projetos de exemplo também, tá? E aí você está na Home, você vem aqui em Get Started, ok? Você pode trabalhar com mediação também. Aliás, o próprio Locomedia recomenda que você utilize alguma das networks para mediação para você aumentar o seu faturamento, ok? No nosso caso aqui a gente vai utilizar o modelo convencional sem utilizar mediação. Você vem em Get Started e aí ele vai te dar os pré-requisitos e o grading. Toma cuidado que aqui, ó, se você vir aqui na atualização do grade deles, eu não precisei desse camarada, ok? Eu coloquei aqui o 2.3, perdão, eles já estão no 2.3.7, ok? E aqui já está em 9.6.1, então já uma crítica aí, ó, a documentação deles Android não está sendo atualizada, ok? Então, eu vou deixar lá no GitHub, vou deixar o link do GitHub aí no post. Você entra aqui no GitHub que a minha versão está mais atual, inclusive em relação à API deles, ok? Adicionado isso no Gradle, né, essa configuração no Gradle, a gente tem que ir agora para o nosso Android Manifest. Vamos voltar aqui, eu vou seguir agora pelo meu projeto. E aí eles pedem para adicionar algumas configurações, incluindo algumas opcionais. Eu adicionei até os opcionais. Só um detalhe, essa Define Location,
ela é uma dangerous permission quando você já está com o Android 6 e API 23 para cima. Ou seja, você tem que pedir para o usuário, em tempo de execução, se ele vai deixar ou não você utilizar essa permissão aqui, se é Access File Location. Em Locomedia, pelo que eu entendi, você só vai utilizar esse camarada aqui, a princípio, quando você está utilizando o modelo de anúncio de notificação. Né? Quando vem aquele anúncio na notificação, ou seja, anúncio na push message. Porque na descrição lá do código desse anúncio de notificação, tem um métodozinho, né, que você chama e coloca um true, né, um booleano, informando que você quer solicitar ao usuário, né, a permissão de final location solicitar em tempo de execução. Então eu até fiquei preocupado quando eu vi isso daqui, porque não mostrou em nenhuma parte do código, até chegar a parte de notificação, que eu tinha que pedir isso no Android 6. Mas na verdade já tem, eles já estão preparados. Então, quando você tiver que utilizar, eles vão te mostrar lá na documentação, né, o método para você solicitar ao usuário a permissão Final Location, Access Final Location, ok? Então fique tranquilo quanto a isso. Adicione esse camarada aqui também, ó, esse metadata, dentro da tag Application, referente ao Google Play Service, ok? Enfim, adicionadas as permissões e o metadata, agora a gente pode voltar e ir para o código, né? Você vai vir aqui, vai passar por isso daqui tudo, blá 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 blá. Inicialização, a gente não vai mais utilizar esse exemplo aqui. Né? Eu vou utilizar os meus códigos agora. E aí, a gente vai começar com o Add View, tem que Display Ads, ok? E aqui tem os tipos de ads, que podem ser apresentados, no caso, o modelo de banner. E aqui tem o código. Só um detalhe, esse camarada não funcionou comigo, esse XML. Esses dois camaradas aqui, ó, esses dois atributos, não foram reconhecidos, mesmo utilizando o namespace indicado por eles aqui, eu já estava utilizando. Não foram reconhecidos e não foi possível utilizar via XML. Mas enfim, feita essa configuração aqui de app e Android Manifest, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma app aqui, ó, New App. Eu poderia continuar utilizando aqui, mas vamos fazer do zero. New App, e eu vou colocar aqui resultados, futebol, Word, ok? Deixa assim. Opa, só uma correção, vou tirar aqui. Aqui, se eu estivesse adicionando uma nova app baseada na URL na App Store ou na Play Store, ok? Eu vou vir manualmente, eu vou colocar aqui o nome, a categoria eu vou colocar Esportes, aqui é Android, vou passar batido nas configurações avançadas, e aí eu posso criar aí direto para anúncio, ou somente criar. Eu vou somente criar, ok? A aplicação, e ela está aqui. Aqui está o Analytics. O Inlocomedia trabalha com 1000 impressões por cliques, CPM ou CPC, ok? E aqui você tem os dados, os ganhos e aqui o CTR, né, que é uma medição aí do marketing, no caso para o CPM e CPC. Eu vou clicar aqui em Futebol World e aqui vai aparecer a opção de criar anúncio, a unidade de anúncio. Eu também posso criar por aqui. Por enquanto a gente não tem nenhuma, a gente vai precisar desse camarada logo logo. Vindo aqui na nossa aplicação, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma application customizada. Eles não mostram isso lá na documentação deles, mas eu achei que é uma maneira melhor de trabalhar com a inicialização do Inlocomedia. Por quê? Você vai poder utilizar o Inlocomedia, os anúncios deles, em outras activities. Lá na documentação, outras activities. Lá na documentação eles mostram a inicialização dentro de uma activity. Então é melhor colocar, eu preferi colocar o código de inicialização numa entidade que todas as activities são dependentes, que é a application. Então você vem aqui, new Java custom application, ok? E obviamente extends application. E a gente vai sobrescrever o onCreate. E aqui a gente pode começar a inicialização, que basicamente vai ser em Locomedia Options, chamar de Options, Locomedia Options Get Instance, e aí Options Set Ads Key, que é o ID da nossa aplicação lá no, que está lá no dashboard da Locomedia. Aqui Set Log
enable, para a gente seguir o log, ok? Do InLocoMedia, dos anúncios em InLocoMedia no nosso Android Studio Logs. E aí sim, se a gente quiser entrar no modo teste, a gente tem que utilizar o ID do device, né, para informar que a gente está em modo teste. Esse ID vai ser impresso para a gente nos logs do Android Studio depois que a gente rodar a aplicação, ok? E deixar essa chamada aqui, ó. Aí vai ser apresentado lá nos logs o ID do device que está em teste. E aí, para finalizar, a gente vem aqui em InLocoMedia, init, o contexto, que é a aplicação mesmo, não tem problema, e as opções. Vamos pegar o ID da nossa app, que é esse camarada aqui, voltar aqui, show de bola. Esse camarada pode deixar vazio por enquanto, ok? Então essa parte aqui está quase feita, a gente tem que ir no Android Manifest e colocar a nossa application aqui, ó, name, curso application. Show de bola dessa forma. Agora a gente vem na nossa main activity e a gente já pode colocar o nosso primeiro anúncio, que vai ser o Add View, né? Só um detalhe, antes de continuar aqui, você vai ver que no meu domínio do problema, além de algumas entidades, eu tenho o Game, né, a classe Game, e a classe Soccer Team. Aqui é o adapter do nosso List View. Você vai ver que eu estou utilizando um List View, você vem em minha Activity, e vem aqui iniciar, esse camarada aqui é um List View. Ok? Por que eu estou utilizando o List View? Porque é mais simples de utilizar do que o Recycle View. Então, aqui só para exemplo, eu achei que se encaixou melhor. Ok, fecha aqui. Volto aqui em Game e só que ambos estão implementando o Parse Label. Eu vim aqui, ó, preferências, plugins. Se você tiver com o Windows, você vai em plugins, browser repositório e coloca aqui, ó, Parse Label. Esse camarada aqui eu instalei, reiniciei o Android Studio e aí você vem na classe gerar, né? Tem lá o Parse Label. Ele faz todo o trabalho pesado para ti. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque eu precisei de enviar o game. Quando eu faço aqui, quando eu clico, eu estou enviando um objeto game que tem os dois times, o jogo completo, menos esse texto aqui que é padrão, que eu coloquei aqui só para encher activity, via intent. Então eles têm que ser serializáveis, né? E o parceiro é melhor do que o serializable, ok? Show de bola. Antes de trabalhar com o código do anúncio, vamos voltar lá no dashboard do InLocoMedia e vamos criar uma unidade de anúncio, clicando aqui, ó, Add Unit, e eu vou colocar o nome Main Activity, que esse anúncio vai aparecer na Main Activity. Vai ser banner mesmo, eu vou utilizar aqui o banner e o interstitial, ok? Vai ser o banner dessa vez. Podemos variar aqui de 30 a 120 segundos, vou deixar 30, que é o menor, para dar o refresh e trocar de banner. E aí, o Add Source, se eu estivesse trabalhando também como advertising, eu poderia utilizar somente os meus anúncios na minha app quando eu trabalho como publisher, ok? Então eu vou ficar com All Ads porque eu não estou trabalhando como advertising, mesmo se eu tivesse só uma opção, eu não preciso trabalhar só com os meus anúncios. E nas categorias, se eu não selecionar nenhuma, ele utiliza todas, eu posso selecionar mais de uma, ok? Então eu vou deixar todas, não tem problema com isso. Vamos criar aqui. E aqui está o nosso Add Unit ID, que a gente vai precisar daqui a pouco. Voltando na aplicação, mais precisamente vou fechar aqui na Main Activity. Vamos voltar aqui. Vamos criar um método, né? Deixa o restante dos métodos de apresentação aí, que eles só estão aí para completar o exemplo. Vamos criar um método chamado initAds. Ok? E aí nele a gente começa com um addView. Opa! E o addView, coloca o contexto. Vamos colocar o tipo, setType. No nosso caso eu vou colocar que é um banner small, mas tem várias opções, incluindo o Smart, que ele faz a escolha correta de acordo com o local onde o banner está sendo apresentado. Nessa main activity a gente vai colocar o banner aqui embaixo. Essa é a nossa primeira estratégia, ok? Então já temos o Add View, agora precisamos do Add Request. Add Request. E aí vamos colocar o ID
do anúncio no Add Request. A gente volta aqui no dashboard e a gente pega esse ID, copia e coloca aqui. Okay? E aí sim a gente pode dar o load do Add View com o Add Request. Okay? Só um detalhe, esse Add View não foi adicionado ainda ao nosso layout. Okay? E se a gente vier aqui na nossa main activity, a gente tem o Activity Main, okay? Activity Main, que além de adicionar o Navigator, ele adiciona também o App Bar. Então, fechando aqui, a gente vem para o App Bar e a gente vai ter o Content Main. Okay? E o Content Main tem a nossa List View, e a gente quer exatamente o anúncio abaixo da List View. E você vai ver que o List View está dentro de um linear layout e está com altura 0dp e a gente está trabalhando com peso. Você provavelmente já deve saber, se não sabe, está sabendo agora, que isso daqui é ineficiente, tá? Isso daqui é pesado para renderização, fazer esse tipo de coisa. Mas foi a melhor maneira que eu encontrei, né, de trabalhar com o Add View, por causa que o XML não estava funcionando, e quando eu adicionava o anúncio aqui dessa maneira, de forma dinâmica, no XML, quando era Relative Layout, ele não funcionava, né? Ele continuava dessa forma aqui e o anúncio ficava baixo. Agora, com o Linear Layout e o peso sendo trabalhado, eu posso adicionar o anúncio depois, que é o que vai acontecer porque tem um delay de carregamento, e aí o layout se ajusta. Então, dessa maneira funcionou. Okay? Então, está aqui o ID do layout root que a gente precisa acessar. A gente vem aqui agora e faz assim, ó. Linear Layout, root, vamos ter que dar o cast, linear layout, find view by ID, ID, content main, ok? E aí você vem aqui e coloca root, não precisa de trabalhar com layout parança, tá? Eu já trabalhei com layout parança, sem layout parança, funcionou sem problema nenhum. Add view, e aí só coloca, obviamente, o add view. Só um detalhe aqui está quase pronto. Vamos já adiantar aqui, né? Vamos assegurar e colocar a inicialização aqui. O que está faltando é que esse Add View, no caso do banner, ele tem que acompanhar o ciclo de vida da Activity, mais precisamente de três métodos desse ciclo de vida. Então, a gente já tem a certeza que esse camarada não vai poder ser variável local, ele vai ter que ser uma variável de instância. Vem aqui, copia, todo aqui, ó, private Add View. E, obviamente, apaga essa declaração aqui. A gente vem aqui embaixo agora e coloca on resume. Logo depois a gente coloca uma verificação, add view, diferente de nulo, add view, resume, ok? Aí agora o onPause, e antes de chamar o método da classe Py, fazer a verificação novamente, diferente de nulo, e aí sim add view, pause. Esse daqui a gente utiliza um método activity, isFinish. Esse método basicamente informa se está sendo finalizado ou se a activity está indo só para o background. Quando é finalizado, por exemplo, quando o usuário deu back para voltar para uma outra activity ou para sair da app. Então esse método aqui é responsável por fornecer isso, e aí o AddView consegue acompanhar o correto, se está indo para o pause ou não. E aí o último método é o onDestroy, que faz exatamente a mesma verificação antes da chamada do método Py, só que aqui é destroy, e não tem argumento. Okay? Na documentação, eles pedem para a gente fazer esse algoritmo aqui. Só que não deixou claro por que a gente tem que fazer esse algoritmo. Aí a minha dúvida foi, funcionaria se eu tirasse, não utilizasse esse algoritmo aqui? Funcionou. Só que aí fica o receio da gente não receber, né, deles não conseguirem fazer o tracking com o banner, e, enfim, vincular o clique, a nossa app, e a gente não receber com isso. Então, por segurança, coloque, né? E aí o ponto negativo mesmo disso daqui fica se você quiser colocar os anúncios de banner como itens da sua lista, né? Criar uma nova classe que herde de game, ok? E a gente possa utilizar essa classe como uma espécie de sinalizadora de banner. E lá no GetActivity, no GetView do nosso adapter, por exemplo, aqui,
GetView, a gente poderia fazer uma condicional para apresentar o banner e ficar, por exemplo, apresentar banner a cada 5 itens e ficar show de bola. Mas com essa necessidade aqui, é possível ainda, mas não é trivial. Você vai ter que utilizar uma rede add views, porque você vai ter mais de um aqui, esse tipo de coisa, ok? Então, enquanto, enfim, esse código for necessário, vamos ficar só com a versão do anúncio aqui embaixo mesmo, ok? Então, feito isso, o AdView teoricamente já está configurado, ok? Já temos a inicialização aqui no Custom Application. E agora, já para adiantar nosso lado, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai, lembrando que esse camarada aqui ele vai printar o ID do nosso device lá nos logs do Android Studio. Então deixa ele dessa forma, não comenta, porque se você comentar o ID não é printado. Vamos adiantar nosso lado e vamos já aplicar o anúncio, né, o interstitial aqui no Games Adapter, que vai ter uma lógica também, no Games Adapter não, perdão, no Games Activity, que vai ter uma lógica, uma outra, que é a outra estratégia que a gente quer apresentar aqui no vídeo, ok? Então vamos lá, começando criando um método chamado init, private void init ads. Antes de prosseguir, que a gente volta no dashboard, vamos criar uma outra unidade de anúncio, add unit, que agora vai ser de outro tipo. A gente criou de banner, agora tem que ser do interstitial. Que nome difícil. Game Activity. Vamos manter a configuração aqui de add source e add categories e finish. Ok? Então tá aqui o nosso ID, quando a gente precisar a gente volta nele. De volta aqui, começa interstitial add, vou chamar de i add, recebe 1000, coloca o contexto, ok? E aí sim, IAD, set interstitial add listener, essa parte é importante para a lógica de negócio que a gente vai utilizar aqui, e 1000 interstitial add listener, que é uma classe, não é uma interface, então a gente tem que ir e destrinchar para descobrir quais são os métodos que a gente quer, no caso nós queremos sobrescrever. Aqui vai ser o on add ready e o close, que é o que a gente vai estar precisando. Aqui vai ser só para dar o finish, não deixe de chamar, né, o método da classe Py, para ele fazer o trabalho pesado, e aqui a gente dá o finish. Okay? Nesse caso aqui, a gente vai estar, no caso, carregando o interstitial anúncio, add, só que a gente não vai estar apresentando ele ainda. Então a gente precisa ter uma variável de instância desse tipo aqui. Ó. Então a gente vem aqui e coloca private. Eu vou colocar com outro nome. Beleza? Fica mais fácil de identificar que é a variável de instância. E aqui a gente só recebe a referência. Ok? Então deixa dessa forma. Agora a gente precisa novamente do add request. O add request. Ok? E aí o add request set ID da unidade de anúncio, que é esse camarada aqui no nosso caso. Ok? E aí, se a gente dá o load, igual a gente fez lá com o anúncio de banner, com o add request. Só vamos carregar. Mas a gente já vai carregar assim que já for setado os dados, assim que a activity for inicializada. Então deixa aqui. Ok? Show de bola. E quando que esse anúncio vai ser apresentado? Porque em nenhum momento tem um show. É esse camarada aqui que é responsável por chamar o método do show e apresentar o anúncio. A gente vai vir aqui e vai sobrescrever on back pressed. Quando o usuário clica para voltar, e vamos apresentar na hora que ele sair da activity. Ou seja, o comportamento vai ser esse. Ele vai entrar na activity de detalhe do jogo. Quando ele sair, a gente vai apresentar. Okay? Só que, obviamente, a gente vai verificar se esse camarada não é nulo. Se não for, show. Caso ele seja, a gente sai diretamente. Ok? Só um detalhe. Se a gente ficar fazendo isso aqui, ó, o usuário entrou,
saiu, apresentou o anúncio, toda vez que ele entrar apresentar um anúncio, ele vai desinstalar a app rapidamente, porque vai sugar muito o tempo dele, né? Então vamos apresentar de 3 em 3 vezes, ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui no domínio do programa, vamos criar uma nova classe, vou chamar de count ads e a gente vai fazer o uso do share preference. Se você não conhece o share preference, aí no post do blog, né, no artigo, se você está no YouTube, você vai ter que ir para o artigo do blog, eu vou deixar o link do vídeo que eu já fiz, do artigo que eu já fiz sobre esse camarada. E tem vídeo também, ok? Então vamos lá. A gente vai ter aqui dois métodos, public static void increment counter. E aqui, obviamente, o contexto entrando para a gente acessar o share preference. E aqui, share preference, vou chamar de sp context get share preference. O nome do nosso banco vai ser db, spdb, ok? E aí o modo private, somente a nossa aplicação vai poder acessar o nosso share, o XML do nosso share preference, ok? E aí sim eu vou ter um int count que vai receber sp getInt variável count. Se ela não existe ainda no share preference, ele vai retornar o 0. Já vamos com segurança incrementar 1 nesse valor. E aí vamos acessar agora o edit para poder atualizar. Então put count, a mesma chave, e agora um novo valor, e aí apply. Então esse método aqui é responsável por incrementar um valor no nossa variável count. E agora a gente vai pegar um método responsável por informar se vai ser possível apresentar ou não o anúncio, se já está no múltiplo de 3 na nossa lógica de negócio. Então, public static boolean is up to show ad. Contexto entrando. Vamos copiar aqui. Context. E aí só retorno count mod 3 igual a 0. Então quer dizer que pode sim apresentar o anúncio. Vamos apresentar de 3 em 3 visitas a activity de detalhe. A gente volta aqui e coloca e count ads is up to, coloca o contexto, show de bola, vamos quebrar aqui para facilitar a leitura do código. Beleza, a verificação a gente já está fazendo. Agora, a hora de incrementar, quando a gente vai fazer isso? Vamos fazer aqui, ó, no onDestroy. Lembrando que isso não é regra do InLocoMedia, é só uma das estratégias que a gente está mostrando, que é um dos objetivos também do vídeo. Antes de chamar o onDestroy, a gente vai, obviamente, count ads, ok, increment counter. Show de bola. Agora a gente está fazendo a verificação corretamente. Temos aqui a inicialização do anúncio. Ok. Custom Application. Já colocamos o ID aqui do anúncio, só certificar que a gente não está utilizando o mesmo ID. Não estamos. E obviamente vamos dar o rebuild. E executar. Então tá lá a aplicação sendo apresentada. Aqui está nosso ID, né, de teste. A gente precisava. Agora a gente vem aqui, nosso Custom Application, e coloca ele. Vamos zerar aqui. E obviamente, vamos dar o rebuild. Agora executar. Então tá lá
anúncio de teste. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o site da Inlocomédia no browser, ok? Se você estivesse anunciando, se você tivesse como advertiser e como desenvolvedor, você poderia utilizar o Deep Link, que ele mostra aqui, né? Eu vejo o Deep Link sendo utilizado somente nesse caso, mas você pode utilizar sem ser advertiser também, para você capturar dados, enfim, da URL e poder apresentar uma promoção para o usuário, algo do gênero, ok? Com o Deep Link. Voltando aqui, o anúncio está sendo apresentado na lista, já setamos o nosso ID aqui. Agora, se a gente clicar aqui em algum jogo, para ver o detalhe, então sair, ele vai apresentar o outro anúncio, ok? Vamos fechar, vamos sair. E aí, se eu entrar em outro jogo, ele não deve apresentar. Vamos sair direto. Vamos para um jogo internacional. Aqui também não deve apresentar. E no próximo ele já tem que apresentar. Já vai ser um múltiplo de 3. Do Flamengo. Quando a gente sair, ele deve apresentar. Show de bola. Assim a gente não fica mostrando toda hora para o usuário. Só de acordo com as entradas, né, com a quantidade de vezes que ele entrou na activity de detalhe. Então essa foi a segunda estratégia. Essa daqui é a primeira estratégia. Ok? Então isso aí, essa é a parte que eu queria mostrar do Inlocomédia. Ele tem muito mais coisa, né? Se você vir aqui tem muito mais estilos de banners. Se você voltar aqui, você tem o nativo e tem o de notificação. Esse aqui é anúncio de notificação de push message. O anúncio vai lá na notificação e ele é utilizado quando o usuário chega perto do estabelecimento, né, com aquela tecnologia de geoposicionamento do Inlocomédia, ele consegue descobrir e aí ele dispara a notificação quando a aplicação está fechada, por exemplo, e aí o usuário pode, no caso, acessar, enfim, já está próximo à loja, próximo ao estabelecimento e entrar, ok? Então tá aí a configuração. Toda a configuração é bem simples, né, na documentação do Inlocomédia, e tem uma parte lá no site deles que eles falam que leva menos de 1 hora. Eu acho que eles estão até assustando o device, eles poderiam colocar facilmente menos de 10 minutos, ok? Só um detalhe, que nessa configuração aqui só fica claro que ela deve ser utilizada também por desenvolvedores que não estão trabalhando também como advertisers, quando você chega nesse trecho de código aqui, né, que ele fala que você pode filtrar e pegar os dados da notificação quando ela chega e verificar, ok, se você quer ou não apresentar o anúncio para o usuário, a notificação para o usuário baseado no conteúdo da notificação, né, no caso do anúncio de notificação, ok? Então, voltando aqui, uma outra coisa que eu quero apresentar, que eu quero falar sobre, é esse camarada aqui, ó, Analytics, né? Lá no site da Inlocomédia, em nenhum momento eles falam que eles têm também a monetização via Research, né, que é umas que eu já apresentei algumas aqui, que é também o AppNext, que também trabalha com Research, o AppJolt, que está lá para baixo, e o Hook, okay, que só trabalha com dados de Research. O Inlocomédia também tem, só que quando você entra aqui, apesar deles não falarem nada lá no site da Inlocomédia, no site, no caso, a homepage, as informações que tem lá no site da Inlocomédia, aqui eles falam que se você for utilizar esse modelo de data collecting, não é para você utilizar, dá a entender que não é para você utilizar o formato de anúncio, né, aqueles anúncios sendo apresentados, ele não permite utilizar os dois. Mas ele não fala nada de ganho, enfim. Então eu não recomendo utilizar enquanto eles não colocarem, ao menos lá nas perguntas frequentes, que isso daqui também funciona, né? Porque senão é capaz de você utilizar e não ter ganho nenhum, porque em nenhum momento eles falaram ainda que esse daqui está gerando ganho, ok? Então isso aí, né, eu acho que vale a pena utilizar. Primeiro porque é uma startup brasileira, a gente também tem que apoiar o que está aqui dentro do nosso país, não ficar usando somente coisa gringa. E segundo porque, enfim, você vai ter um suporte na sua língua e a gente vai poder ajudar, ou então fazer uma pressão para eles conseguirem bater os valores do Apple Deal, né, que até o momento não foram batidos. E aqui tem mais opções, ó, User Profile, ele trabalha com texto, com demografia também, e se você quiser fornecer mais dados, né, demográficos, por exemplo, você vai ajudar a criar enfim, um filtro melhor para apresentar um anúncio melhor para o usuário e, consequentemente, né,
aumentar as chances de clique no anúncio que você está recebendo. Então tem o user profile, tem keywords e por aí vai, né? Mais dados que você pode fornecer dentro da aplicação. Vamos ver aqui, tem o Analytics, tem o user profile que eu já falei, e os projetos de exemplo, né? Eu vou deixar o link da documentação aí. Já falei das plataformas dos networks para mediação, que você pode estar adicionando e que a Locomédia recomenda. A API mínima é a 9, né? A partir da SDK 14 você vai ver uma mensagem de falha, ok? Ok, então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não deixe de entrar e se cadastrar e fazer teste e achar mais bugs se você achar. Enfim, coloca nos comentários aí embaixo. Aqui está impressões CPM, CPC, como eu falei já. E é isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.